Guarani empata com o Caucaia e está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Após vitória sobre o Guarani de Sobral, o Verdão do Cariri já está na estrada, onde volta a campo na próxima quarta. Com o resultado desta tarde no Minaldão, Caucaia e Barbalha estão garantidos no Campeonato Cearense da primeira divisão para o ano que vem. Ceará vence Fortaleza pela segunda vez no ano e completa 10 jogos de invencibilidade na temporada. E após briga entre organizadas do Fortaleza, diretoria do Leão promete punir torcedores do próprio clube. E Casa perde 2 jogadores considerados titulares para confronto diante do Grêmio Pague Menos. Rebaixado e de volta para a segunda divisão, Guarani vai apenas cumprir tabela na próxima sexta-feira contra o Pacajus. Ferroviário bate Campinense e segue invicto na Copa do Nordeste. 18h07, a turma do Timaço já está no ar com o programa Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. Compre o seu Cariri da Sorte dessa semana e concorra a picape queridinha do Brasil e muito dinheiro. Só no quarto sorteio tem ela, uma picape Fiat Strada Cabine Plus mais R$10.000. Já pensou você de picape Strada? A picape mais querida do Brasil e R$10.000 no bolso. E mais R$5.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio e R$10.000 no Super Giro da Sorte. Tudo isso com dupla chance de ganhar. Ao adquirir o Cariri da Sorte, você ajuda a Vai Brasil. Título emitido pela Cover Capitalização. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Pavimento Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta segunda-feira. E teve futebol nesta segunda-feira com a derrocada do Guarani, que infelizmente foi rebaixado. A gente vai falar muito sobre isso aqui no Vale Esportes, aqui ao nosso lado, chegando agora, direto do Inaldão. Boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pro amigo que acompanha o Vale Esportes do timaço da Vale FM. Com o Vale Esportes triste, né, Marco Valério? Porque ano passado a gente tava aqui comemorando depois daquela guinada do Guarani para chegar na primeira divisão do futebol cearense, e lamentavelmente o Guarani só passeou pela primeira divisão, tá de volta para a segundona do nosso futebol. Que coisa, né, rapaz? E uma campanha melancólica, Delton, uma das piores campanhas do Guarani em toda a sua história. O Guarani já teve sim em outras temporadas um rebaixamento, mas não de uma forma assim tão vexatória, apresentando um futebol de tão pouca qualidade como a gente viu neste ano, além de muitos jogos, no mínimo estranhos, com lances duvidosos, e a gente fica triste porque a gente sabe que a torcida do Guarani não merece isso. Você falou muito bem, há cerca de 6 meses atrás, né, num esforço muito grande daqueles que assumiram o Guarani naquele momento de dificuldade do início da Série B do ano passado, o Guarani conseguiu se superar, e não só o acesso, mas o título da Série B do ano passado, e a gente esperava ver um Guarani forte, um Guarani bem organizado para essa temporada, mas infelizmente não se viu isso. Vimos um arremedo de time de futebol dentro de campo, resultados horrorosos, goleadas sofridas. No quadrangular, até que o time tentou sobreviver, ainda deu ali uma esperança ao seu torcedor
ao ganhar do time do Barbalha, mas logo depois uma nova goleada. E hoje um jogo esquisito, um jogo estranho contra esse Caucaia. E o Guarani fica, portanto, rebaixado. Parabéns ao Barbalha que conseguiu escapar. O Caucaia também é mantido na primeira divisão. Guarani e Pacajus, com uma rodada de antecedência, já estão rebaixados, Delton. Mas vamos falar um pouquinho desse resultado hoje, Anderson Luiz. O Guarani empata contra o time do Caucaia, mas está rebaixado, como já afirmamos aqui, né, Anderson? Boa noite para você, Delton. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Leão do Mercado, que começou até em cima no jogo. Logo o primeiro momento do Guarani, conseguiu colocar uma bola na trave com o Gabriel, zagueiro. E na sequência teve o pênalti, que o Guarani questiona bastante esse pênalti marcado pelo juizão da partida, onde o Caucaia acabou abrindo o placar e o Guarani acabou saindo ainda do primeiro tempo com um resultado negativo. Logo no início da segunda etapa, o primeiro lance, 30 segundos de jogo, o Guarani já teve a oportunidade de empatar com o Renan, um pênalti meio que esquisito, a bola bateu na mão do zagueiro do Caucaia, o juizão deu pênalti e o Guarani teve essa excelente oportunidade onde o Renan desperdiçou o pênalti colocando a bola na trave, e aí o Guarani tentava de todas as maneiras, tentava muito no cruzamento, e um desses cruzamentos, aos 39 minutos do segundo tempo, mais um pênalti, mais uma vez a bola bate na mão, dessa vez do Túlio, do zagueiro do time do Caucaia, e aí o Breno acaba fazendo o gol, fazendo o gol do empate do Guarani, um empate que não era interessante para o rubro-negro juazeirense, que acabou culminando no descenso, no rebaixamento do Guarani para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Nós conversamos com o autor do gol, o Breno, ele fala justamente desse momento de tristeza entre os jogadores com esse rebaixamento para a segunda. É difícil falar até nesse momento, né? Nossa equipe não se entregou, a gente foi feliz na primeira batida de pênalti, a bola bateu na trave, a gente conseguiu empatar o jogo. Se tivesse feito, a gente tinha virado o jogo na outra cobrança de pênalti. O primeiro pênalti também que a gente sofreu também foi duvidoso, mas também não é desculpa, né? A gente foi aguerrido, a gente não se entregou. Mas infelizmente as coisas não aconteceu, nem aconteceu desde o começo do campeonato do jeito que a gente estava imaginando, né? A gente não se entregou, mas infelizmente aconteceu o que a gente mais temia. Vamos levantar a cabeça e esperar as próximas oportunidades aí. E é isso. É isso, não tem muito o que falar os jogadores do Guarani em relação a esse rebaixamento. A gente já meio que já esperava por tudo que vinha acontecendo no Campeonato Cearense. Ainda tinha aquele fundo de esperança de que o Guarani conseguisse reverter toda essa situação. Mas lógico, a lógica, pelo que o Guarani apresentou durante toda a competição, era que de fato o Guarani fosse rebaixado para a segunda divisão. Seria improvável, depois da primeira fase do Guarani, você imaginar que o time conseguiria reverter a situação nesta fase de mata-mata, né? E infelizmente acabou se confirmando dentro de campo, né? O péssimo futebol apresentado pelo time no campeonato inteiro, né? Uma equipe que nunca teve regularidade, uma equipe que nunca mostrou conjunto, uma equipe que, enfim, que a todo instante trazia desconfiança do seu torcedor, termina o campeonato, né, vendendo desconfiança para o seu torcedor. Infelizmente o resultado foi esse, foi um rebaixamento. É um time que vai para a segunda divisão, vai ter que cumprir um jogo ainda em sexta-feira, vai enfrentar esse time do Pacajus, ainda tem isso, né? De colocar o time em campo ainda, com alguns atletas que, por exemplo, nem que hoje estavam relacionados, não apareceram para jogar, ainda teve isso também hoje. Enfim, quer dizer, é um final de campeonato realmente lamentável para o time do Guarani. E tomara que após o campeonato possa haver uma boa reflexão da diretoria do time do Guarani, da executiva, com o conselho deliberativo, e iniciar um pensamento aí de reestruturação do clube para o ano que vem. Porque não tem muito mais o que fazer, né? Tem Fares Lopes pela frente, mas para aí tem que ir com condições, né? Com, enfim, numa tentativa de resgate do time, porque infelizmente esse ano é um ano que o torcedor do Guarani com certeza vai querer esquecer. E um detalhe, segue a sina dos clubes caririenses, não na sua totalidade, mas em revezamento, essa questão do efeito ioiô, sobe, desce, desce, sobe. Ainda bem que o Barbalha manteve-se, parabéns ao time do Barbalha pela conquista de pelo menos se manter na primeira divisão. Não é uma campanha
que a gente vá bater palmas também, porque um time que entra num campeonato só para evitar o rebaixamento não merece aplausos, mas dos males o menor, pelo menos manteve-se na primeira divisão, e o Guarani mais uma vez cai para uma segunda divisão na sua história, segue aquele efeito, sobe, desce, sobe, do Guarani, do Icasa, do Crato, até o ano passado do Barbalha. Repito, ainda bem que manteve-se esse ano, aquela coisa, sobe num ano, cai no outro, no máximo passa 2 anos na primeira divisão, cai para a segunda, às vezes cai até para a terceira, aí se recupera, sobe de novo, cai novamente. Então, essa instabilidade do futebol de Juazeiro do Norte e do futebol do Cariri como um todo é muito ruim. Eu fico triste também, Delto, como eu vejo aí a possibilidade do Crato ser rebaixado para a terceira divisão. Faltam 3 rodadas para terminar a Série B. Eu sei que o noticiário aqui é do Guarani, mas já que a gente entrou nesse assunto, o Crato está aí na iminência de ser rebaixado para a terceira divisão, rapaz. É o lanterna de 10 clubes da Série B. Quer dizer, puxa vida, como os nossos dirigentes da região do Cariri não conseguem fazer bons trabalhos. Uma ou outra situação consegue subir, mas logo 1 ano, 2 depois cai de novo. Quer dizer, não há uma estabilidade nos clubes da região do Cariri como um todo, infelizmente. Não tem muito o que fazer, o Guarani tem só esse compromisso da próxima sexta-feira para cumprir tabela pelo Campeonato Cearense. A última vez que o Guarani vai jogar a primeira divisão, pelo menos esse ano, só pode, quem sabe, em 2025, porque em 2024 o Guarani volta para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Valeu, Anderson Luiz. Não foram boas as informações do Guarani, né? Lamentavelmente rebaixado para a segunda divisão do nosso futebol. 18h23, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Dá uma passadinha lá amanhã cedinho. Vai conversar com a equipe do meu amigo Roberto lá da Novo Rio para você fechar negócio e sair de Chevrolet 0 km. Lembrando que o nosso timaço da Vale FM está ao vivo na internet através do nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval, que tem promoção toda quarta-feira, mas nessa segundona você pede aquela pizza deliciosa através do WhatsApp 98842-9514, Pizzaria e Hamburgueria Uval. Bom, nós trabalhamos também em nome de Gênesis Solar. Se você está cansado de pagar um absurdo de conta de energia, se você está querendo colocar aquela geração de energia solar, para você dar uma conferida, para você fazer economia, pensar em fazer um investimento na sua vida, a energia está vindo muito cara na sua casa, no seu comércio, tá na hora de você colocar a geração de energia solar. E você conversando com meu amigo Luciano, se você tem 2 casas, tem a casa do papai, da mamãe, do filho e tal, você pode colocar a geração de energia numa casa. Se der excedente, você pode jogar a energia para outra e aí você em 2 casas já está ganhando. Quer saber mais? Vai lá conversar com meu amigo Luciano Carvalho, liga para ele 981237956. Deixa o sol pagar a sua conta de energia com a Gênesis Solar. Conosco também ESC Cursos, que comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e Enem 2023. E uma novidade, a turma ESC Med, com preparação exclusiva para vestibulandos de medicina. Não perca tempo, matricule-se agora mesmo e faça parte do cursinho que tem o maior índice de aprovações em vestibulares e Enem. Além da melhor equipe de professores, ótimo material didático e uma equipe pedagógica pronta para ajudar o aluno. Mais informações no ESC Cursos, através das redes sociais ou pelo WhatsApp 99982-2476. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos, película de alta performance para você com 10 anos de garantia na Só Fumê Service, na Rua José Marcos, número 408. O telefone é o 988054899. Só Fumê, 10 anos de garantia com meu amigo Edilson Udou.
Doutor do Fumê. Atenção, você de Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio para você mesmo ou para presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do comércio cratense fica no Mandacaru Center, Rua Miguel Lima Verde, 494, no centro da cidade, onde você será bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Bom, mas se você é vendedor de joias ou quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados, filiados com garantia e melhor preço do mercado. Porém, se você é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Eu disse Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993 3031. E no Cariri da Sorte do próximo domingo tem pra você uma picape Estrada 0 km, mais 10 mil reais no prêmio principal. É o carro queridinho do Brasil, mais 10 mil. É Pix, vai pro banco. Vai pro banco. Vai pro banco pra você não ser assaltado. Pix. Passa um Pix de 10 mil, ainda tem esse carrão na sua garagem, ainda tem 5 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio, Giro da Sorte com 10 prêmios de R$1.000. Pitombeira tá doente? Pitombeira tá feliz que o Vasco ganhou do Flamengo, Delton Sá. Só pode ser essa felicidade toda, uma estrada com 10 mil, Marco. 10 mil reais, mais uma estrada. É o Cariri da Sorte, dupla chance. Esta semana custa apenas R$10 para toda essa premiação. E o Ferroviário ganhando também? Aí ele tá feliz. Ele só tá triste com o Guarani, né? É, com o Guarani, tá triste. Mas tá feliz com o Sport, com o Ferroviário, com o Vasco. Ele é igual e com o São Paulo. Igual Los Pets, todo lugar tem ele é quase um Los Pets. Todo canto ele tem time. Que foda. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder do seu segmento. Eu disse Ambev. Tem pipocas doces, salgadas, as pipocas da Ju. Tem os salgadinhos Pipoclaps com vários sabores para você. E tem também os snacks de cebola e bacon, que são deliciosos, meu amigo. Tá chegando mais produto para você. A garotada adora, os adultos vão se apaixonar como petiscos, os produtos da Ambev. Procure nas bombonieres os nossos produtos. Produtos Ambev, feitos com amor, esse é nosso, é do Cariri. Conosco também Grage Veículos. Quer comprar um carro seminovo multimarca com procedência e garantia? Então você já sabe, Grage Veículos, compra, venda, troca. Tá precisando de uma grana? Tem troco na troca também. Vai lá, negocia as melhores taxas para você que vai comprar também o carro financiado. Enfim, a melhor negociação tem nome. É Grage Veículos, carro com procedência e na hora da troca a melhor avaliação do seu usado. Já pode dar uma conferida no Instagram, @Grage Veículos, ou vá amanhã mesmo lá na Avenida Padre Cícero 1215, bairro Salesianos, em frente à linha férrea. Grage Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Agora, Marco Valério, comprar uma Honda Bis por R$125 de entrada. É bom demais, homem. E uma Fan 160 cilindradas com 160 de entrada. Como diz Rossaninha, de graça. Pois é, lá na Ares Motos, você vai comprar a Honda Bis 125 cilindradas só com R$125 de entrada, ou uma Fan 160 cilindradas com apenas R$160 de entrada. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Conosco também, Delton Sá, Jau Presentes. Porque se você vai comprar brinquedo pra garotada, é lá na Jau. Artigos para a sua casa, decoração, artigos para o celular, utilidades domésticas, aqueles quadros bonitos para você decorar a sua casa. Tudo isso é lá na Jau Presentes. Artigos escolares também encontra na Jau Presentes e fica ali bem no centro da cidade, na rua Clóvis Bevilacqua, no meio do quarteirão. Então, pensou presentes, pensou Jau Presentes. Bom, agora eu quero falar da Fox. Cadê? Erlin mandou aqui. Marco Valério tem cada oferta na Fox. Erlin é desenrolado. Rapaz, o Erlin tá com as ofertas lá, Marcão. Ele mandou um áudio, não deu pra ouvir ainda não. Tem que ouvir o áudio do Erlin, ó. Tem Moto E30 de 32 GB, só R$869. O Xiaomi Note 12, meu amigo, 5 GB, 128 GB de memória, os 1.849. Já o Xiaomi 10C 128 GB, 1.199. Tem o Samsung A04 com 32 GB de memória, R$799 para você. Não para por aí não, tem mais. Tem o Note 11 128 GB, tá ouvindo?
Ô, meu amigo segundo, só 1.399, meu amigo. Tem pra você também o Xiaomi Redmi A1 de 32 GB por R$ 749. Tudo isso pra você na Fox. Perca tempo não. E um detalhe, viu? Serviços durante o mês de março e peças, você pode pagar em até 10 vezes no cartão, meu amigo. Tá ouvindo? Vai fazer o serviço, trocar display completo, só o vidro. 10 vezes, troca né? rápido, assistência técnica, tá certo, Marco Valério? Você vai poder pagar em 10 vezes no seu cartão de crédito na Fox. Esse Serginho todo tá doido esse Serginho. Tá doido. Tem jeito pra ele não, Marco. Grande Erlinho, um grande abraço, obrigado também aí pela parceria conosco. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Além daquele atendimento especial, tem um sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Churrascaria Mão de Vaca, inclusive, tem delivery, anote aí. Se você vai lá, vai ser muito bem recebido. Se não quiser ir, dá uma ligadinha, chega rápido, 988-65-7741. Eu falei, Churrascaria Mão de Vaca. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteiros e produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio, 690, o telefone é o 3571-3758. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom, pão nosso, produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem ainda a linha integral, multigrãos, aveia 100% integral e a deliciosa massa para pastel Tasquinha também. Produto Panebom, pão nosso. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, apresenta e usa o produto Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio, 690, telefone 3571-3758. E Farmácias Fernandes. São 7 lojas agora espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Tem grande variedade e ótimos descontos nas Farmácias Fernandes, presente em todo momento. A mais nova loja na Humberto Bezerra, ali do lado da Areninha do Parque São Geraldo. E conosco também, Delton, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, abertas as inscrições, tem um vestibular digital da Unileão com muito mais comodidade para você ingressar na melhor universidade do interior cearense. Unileão, formando grandes profissionais. E o Baleia Burger, que tem o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Abre o J-Food, Delton. Fala, João Filho, qual o telefone pra pedir um baleia? É fácil demais, 988-380548. Repete. 988-380548. Valeu, JF. Rapaz, isso é seu Antônio, mas ele tá um pouquinho diferente hoje, não tá não? Eu acho que essa camisa, viu? Não combinou não com você não, viu, boi? É. Bom, vamos o quê, homem? Eita, boi, só você pra fazer a gente rir hoje, viu? Bom, vamos em frente, taca a hora, JF! A hora no timaço. Deixa eu dizer, Marco Valério, que se você quiser contratar o Forrozão Baby Som pra tocar na sua cidade, meu amigo. Ainda tem Celcinho arrebentando aí. É só você falar com meu amigo Celso da Baby Som. Você quer botar o Forrozão quente arrochado aí na sua cidade? Liga pro Celso, rapaz. Vou dizer o número dele: 996865146. Aí você contrata Baby Som e o Celcinho Baby Som pra tocar aí na sua cidade, na sua festa. É o Forrozão Baby Som, é quente e arrochado. São 6h34, a hora para Novo Rio Veículos. Como diria o meu colega, querido amigo João Filho, já falamos do Guarani. Agora falaremos do Alviverde. As últimas do Icasa. Verdão tá de boa. Líder absoluto do Campeonato Cearense Série B. Já classificado entre os 6 para a próxima fase. Agora quer terminar pelo menos nas 2 primeiras posições para já ir direto para a fase final da competição. E quem tá chegando é o presidente, Aloísio Vilar. Tudo bem, Aloísio?
Tudo bem, Marco? Boa noite pra você, boa noite, Delton, e pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando com as informações do Icasa, que venceu no fim de semana, no último sábado, bateu o Guarani de Sobral pelo placar de 1-0, com gol contra marcado pelo atacante Kelvin. E, coincidentemente, Marco, ele estava fazendo a sua estreia com a camisa do Guarani de Sobral. Vê se pode, né? Que cartão de visitas, que infelicidade teve o Kelvin José, que entrou já no segundo tempo e acabou marcando esse gol contra em favor da equipe do Icasa. Um jogo sem lá grandes emoções, um primeiro tempo bem apático das duas equipes e no segundo tempo nada muito mais que o gol, né, do Icasa. Poucas foram as chances reais de gol da equipe icasiana e também do Guarani de Sobral, mas o que importa são os 3 pontos que deixam o Icasa na liderança da competição com 13, agora de forma isolada nesta Série B. Inclusive a equipe já hoje viajou pela manhã, logo após o almoço, na verdade, ali por volta do meio-dia, rumo à capital cearense, onde já tem compromisso pela segundona na próxima quarta-feira diante do Grêmio Pague Menos. Mas ainda falando sobre esse jogo diante do Guarani, sobre os próximos confrontos fora de casa, a gente conversou com o técnico Marcelo Vilar e ele destaca inicialmente se ele achou o conjunto ideal, se realmente essa equipe montada por ele está se consolidando na competição. Não, ainda faltam 3 partidas da primeira fase. A gente não acha que está pronto ainda, mas é muito bom vencer. Tivemos um jogo de circunstâncias muito desfavoráveis lá contra o Itapipoca. Um jogo onde nada deu certo. Vieram as críticas, mas o time tem capacidade, está demonstrado nisso. E hoje, matematicamente, se você for ver, eu acho que nós já classificamos entre os 6. Eu falava anteriormente sobre os objetivos, né? As metas a serem alcançadas. E a gente alcançou. Agora vamos em busca de permanecer aqui no primeiro ou segundo lugar para poder ir direto para o quadrangular decisivo. Ô Marcelo, o senhor já tem aquele chamado time titular na cabeça, por exemplo? Por que estou fazendo essa pergunta? O Felipe Salles, o Hércules, jogadores que ficaram suspensos na última partida, retornaram a ficar à sua disposição. O senhor optou, por exemplo, Felipe Salles, que era um jogador que muita gente acreditava que era titular, acabou ficando como opção no banco de reservas. Foi por conta do adversário ou é porque o senhor ainda está procurando o time ideal da equipe do Icasa? Olha, eu acho que a gente não tem um time titular, nós temos um elenco titular, todos esses jogadores. E eu vou administrando as situações. O time venceu bem a equipe do Horizonte. Então eu optei por continuar com a mesma equipe. Isso não quer dizer que vai ser a mesma equipe no próximo jogo e assim por diante. Eu tenho trabalhado a cabeça, o emocional dos jogadores para que eles se sintam assim. Todos eles se sintam titulares e que ninguém tem cadeira cativa. De acordo com a necessidade e que a gente optar, vá lá e consiga dar conta do recado. Bem, Marcelo, e sobre os próximos compromissos, 2 jogos fora de casa, a equipe nunca ficou tanto tempo longe, né, de Juazeiro do Norte. Como é que é esse desafio para você? A gente está viajando na segunda-feira com o pensamento em pontuar, trazer pontos para cá, para buscar o segundo objetivo que eu digo, que é você se classificar entre os 2 primeiros. E serão 2 jogos muito difíceis. O nível da competição tem demonstrado esse equilíbrio e a gente vai para lá pensando em trazer pontos importantes para a nossa caminhada. O Jardel acabou saindo no primeiro tempo, o Catarina no intervalo, sentindo dores musculares. São situações que preocupam? O departamento já passou algo para você? Olha, eu não costumo me focar no problema, mas na solução deles. Quando isso acontece, eu deixo o departamento médico bastante à vontade para que eles façam o que for necessário, mas eu já fico pensando nas opções que eu tenho para montar o time se esses jogadores não vierem a estar à disposição. Muito bem, ouvimos aí as palavras do técnico do Icasa, Marcelo Vilar, que nesta partida contra o Guarani repetiu a escalação da última quarta-feira, onde havia vencido a equipe do Horizonte. E agora ele não vai mais poder repetir, porque tem alguns desfalques na equipe titular, que daqui a pouquinho a gente vai trazer para o torcedor do Icasa, atualizando a equipe que viajou rumo à Fortaleza, Delton e Marco. Tá certo, meu caro Aloysio Vilar. Tá aí Marco Valério e Casa muito perto da classificação, né? Tá muito pertinho ali. Eu nem fiz as contas depois dos jogos do domingo. Entre os 6, acredito que já tá. Já tá, Marco Valério? Eu não fiz essas contas. Porque tem muito clube que vai
confrontar eu um não cheguei a concorrente fazer direto, essas contas, assim. né? Mas eu também acho que entre os 6 é só uma... Se não tiver ainda matematicamente, eu não fiz essa conta, deve estar faltando muito pouco, né? Só um empurrãozinho aí, né? Agora tem um detalhe, o Icasa vai precisar se provar jogando fora de casa. O Verdão do Cariri, em seus domínios aqui da arena, com o apoio da torcida, mesmo quando não apresenta um grande futebol, é um time que consegue o resultado. Na força do seu torcedor, na imposição do apoio que vem das arquibancadas. Fora de casa, o Icasa não tem tido um bom comportamento, e isso desde o ano passado. Então tá na hora do Icasa, também longe de Juazeiro, apresentar um bom futebol, conseguir bons resultados, e vai ter 2 oportunidades nesta semana, na quarta-feira e também no sábado à tarde. É verdade, o primeiro jogo fora de casa e único até agora no campeonato não foi dos melhores, né? O resultado foi extremamente ruim, né? Tomou de 3 do Itapipoca num jogo horrível que o Icasa fez contra o time do Itapipoca, que hoje é o segundo colocado na tabela de classificação, né? O time do Icasa vai ter que melhorar um pouco mais, como você disse, esse seu desempenho fora de casa, né, no campeonato, para poder, né, garantir estar entre os 2 primeiros, porque já é uma vantagem para ir já para o quadrangular, que vai definir os times que vão subir para a primeira divisão do futebol cearense no próximo ano. É um campeonato que a gente esperava que fosse equilibrado, Marco, por ter equipes tradicionais, como Tiradentes, como Horizonte, Itapipoca, Guarani de Sobral, Icasa. A gente já esperava que fosse um Floresta, que tem divisão nacional, que está disputando o campeonato, que tem o Crato, que a gente esperava muito mais disso do que está fazendo até agora dentro do campeonato. Equipes como Crateus, que tem poder financeiro, né? Enfim. E Crateus e Pacatuba, que a gente sabia que poderiam surpreender pelos investimentos. Então é um campeonato bem equilibrado. O Icasa está sabendo aproveitar o fato do mando de campo, como você bem disse. A torcida do Icasa tem sido um fator preponderante para ajudar o time nessas conquistas nos seus jogos dentro de casa. E como você colocou, esse teste é importante dos resultados da equipe fora de seus domínios, né, Marcos? Delton, preocupante é a situação do Crato, né? O Crato, assim como as demais equipes, tem 3 jogos a cumprir, inclusive um jogo lá em Sobral, que é muito difícil. O Crato conseguiu apenas 2 pontos na competição, então o Crato vai precisar dar uma resposta nessas rodadas finais. Tem o jogo fora contra o Guarani de Sobral, tem outro jogo fora contra o Horizonte, que também não é uma partida fácil. Aí na última rodada pega um adversário talvez menos difícil, teoricamente falando, que é o Tiradentes. Mas até lá também a situação do Crato pode estar, inclusive, definida para um rebaixamento. Tomara que isso não aconteça, que o Crato possa conseguir os pontos necessários, tanto em Sobral como também em Horizonte, para, quem sabe, até matematicamente tentar uma classificação entre os 6. Mas nesse momento caótico que o time do Crato vive, na lanterna da competição, eu acho que o preponderante, pelo menos, manter-se na Série B para evitar aí um rebaixamento que também, pelo andar da carruagem, vai se aproximando para o time do Crato, lamentavelmente. Seria trágico para a gente, Marco, dos últimos resultados. Porque, nós tivemos o ano passado, nós tivemos o Cariri, que todo mundo esperava que subisse, foi descer para a 3ª divisão. É verdade. Nós tivemos o time do Icasa, que caiu fora de campo. O Crato, que caiu com o Icasa para a 2ª divisão do futebol cearense. Aí agora, recentemente, hoje mesmo, com o Guarani, mais um rebaixamento. Se o Crato cair de novo, Marco, serão 5 rebaixamentos do ano passado para cá, Marco. É muita coisa para o nosso futebol, para a nossa região. O Crato acumulando 2 rebaixamentos, um atrás do outro, se isso vier a acontecer. E ainda tem o Campo Grande, que é um time que já há uns 2, 3 anos está na 3ª divisão. Que tentou subir e não subiu, né? Que tentou... Já jogou Série B, nunca foi pra A, mas já foi da B. Tentou subir, mas não conseguiu no ano passado, ficou onde estava, vai disputar de novo, né? É difícil, é complicado. Não tá fácil pra gente, não. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho o Los Pets fala da confusão ontem no Clássico, confusão entre torcedores do Fortaleza. E a Federação mudou o jogo do Iguatu, viu, Marco?
A federação mudou o jogo do Iguatu, tava aquela polêmica. Contra o Ceará. Porque vai jogar na quarta contra o Santos, o jogo da volta já seria no sábado, lá em Fortaleza. Esse jogo foi adiado. Tá certo, né? A federação tá certíssima correto. de fazer isso. Para poder atender o Iguatu, né? Para atender o Iguatu. Bom, vamos pro intervalo comercial. Já a gente volta com a parte final do Vale Esporte, oferecimento dos produtos Ambev. E mandar um abraço para Cícero Pernambucano, Cícero do Amendoim. Viu, Marco Valério? Tá sempre ouvindo a gente aqui. Boa. Um abraço para ele. Abração. Vale FM. Compre o seu Cariri da Sorte dessa semana e concorra a picape queridinha do Brasil e muito dinheiro. Só no quarto sorteio tem ela. Uma picape Fiat Strada Cabine Plus mais R$10.000. Já pensou você de picape Strada? A picape mais querida do Brasil e R$10.000 no bolso. E mais, R$5.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio. E R$10.000 no Super Giro da Sorte. Tudo isso com dupla chance de ganhar. Ao adquirir o Cariri da Sorte, você ajuda a Vai Brasil. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Em Gazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Em Gazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 889 98 40 19 76. Pavimenta Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Cliente
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vale FM. Vale. Bom, vamos em frente pela Vale FM com o programa Vale Esportes. Nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Uval. E para pedir a sua pizza, é só consultar o J Food. É fácil demais. 988-429514. Faz o pedido. Repita. Entrega rapidíssima. 988429514. Vamos então a Fortaleza. Quem vai trazer tudo pra gente agora, inclusive do clássico de ontem, é o nosso super, hiper, mega, o inquebrantável, o indestrutível Quilmer de Campos. Boa noite, Quilmer. Um abraço, meu querido Marco Valério, grande Delton Sá, amigos do timaço da Vale FM. Começando pelo clássico de ontem, que terminou de novo com a vitória alvinegra. De novo o Ceará venceu. Já havia vencido pelo Cearense 2-1 e ontem pelo Nordestão 2-0. O técnico paraguaio Morínigo tá com moral, né? Ganhou 2 vezes do Fortaleza. Ontem a renda foi de R$700.692, com 36.531 pagantes. Dos 36 mil, 12 mil eram torcedores do Fortaleza. Os demais, torcedores do Ceará. Que é mais alvinegros do que tricolores. O mando era do Ceará. O sócio torcedor que não pagava era do Ceará. Daí o facilitômetro era mais fácil para o torcedor do Ceará do que para o torcedor do Fortaleza. A nota triste foi a bagunça no meio da torcida do Fortaleza. Se já é feio, torcedores de Ceará e Fortaleza brigando, faça ideia, 2 organizadas do Fortaleza se degladiando. Horrível. A diretoria do Fortaleza identificou alguns, os identificados serão expulsos se forem sócios torcedores, alguns foram identificados pela polícia. Ontem mesmo, 3 torcedores foram presos, outros, um TCO foi feito e a diretoria do Fortaleza tomou a medida. A partir de amanhã, ou a partir do próximo jogo, não tem mais carga exclusiva de ingresso para as organizadas do Fortaleza. Nem a A, nem a B. Negócio horrível, lamentável. 2 organizadas do Fortaleza quebrando o pau na arquibancada e a diretoria está tomando as providências. Uma outra notícia que o Deltaço já adiantou. O jogo do Iguatu mudou de data. A hora ainda não foi confirmada. O jogo seria sábado, só que sábado não dá. O Santos, o Iguatu joga dia 9, quinta-feira, com o Santos na Vila Belmiro. Aí não dá para jogar quinta e sábado, porque a televisão queria. Então este jogo não será mais TV. O jogo passou para o domingo, seria o jogo da TV aberta. O jogo veio para domingo, faltando ainda a confirmação para Iguatu e Ceará, jogo da ida. Já Ferroviária e Fortaleza, já está confirmado, será Castelão. A diretoria do Ferroviário, parte da diretoria, queria PV, mas depois de uma conversa, de um entendimento, o jogo será mesmo no Castelão, domingo, às 18h15, é o jogo da TV aberta. Ontem o Ceará, com a vitória 2-0, completou 10 jogos seguidos sem perder. Para o jogo de quarta-feira do Ferroviário contra o Santa Cruz, Dia Internacional da Mulher, a mulher não vai pagar ingresso. Seja ela a mulher coral, a mulher tricolor, a mulher alvinegra, a mulher icasiana, do Guarani, que mora aqui em Fortaleza, ninguém paga ingresso. Mulher entra de graça, quarta-feira, 19h, Porta Ferroviário e Santa Cruz. O Ferrão que terá a volta de Felipe Guedes, que não jogou na Paraíba, foi conhecer a filha dele, a mulher dele deu à luz na última quarta, ele foi a Brasília. O Ciel, que foi poupado, levou um pisão lá no Rio de Janeiro, no dorso do pé, volta no jogo de quarta. Vinícius Paulista, expulso contra o ABC, cumpriu suspensão, volta no jogo contra o Santa Cruz. E o goleiro Paredão, o Douglas Dias, que fez uma falta arretada lá na Paraíba, também volta. Quem não joga
é o zagueirão Alisson, o arapiraquense Alisson. Tomou o terceiro amarelo e não joga contra o Santa Cruz. Então, para a gente fechar a semana, Delton, Marco, amigos do Timaço, Ferroviário joga na quarta, 19 horas no PV contra o Santa Cruz. O Ceará joga na quarta, 9h30 da noite na Bahia contra o Vitória pelo Nordestão também. Na quinta, quem joga é o Fortaleza, 19 horas. O jogo mudou de horário, seria 9 da noite. Puxaram para as 19 horas contra o Cerro Porteño do Paraguai pela pré-Libertadores. Quem joga na quinta também é o Iguatu pela Copa do Brasil, o jogo único contra o Santos. Se o jogo da Vila terminar empatado pênaltis e quem vencer leva a parada. Aí só me faltava o querido Iguatu do Bozó, grande Bozó, do Washington Luiz, tirar o Santos dentro da Vila Famosa. Para eu encerrar, deixa eu pagar aqui um abraço pro meu querido Tenente Coronel Hélio Rodrigues, torcedor do Ferroviário, da nossa briosa, querida Polícia Militar do Estado do Ceará, está nos ouvindo aí em Juazeiro, e o nosso amigo lá de Caririaçu, agora eu esqueci do nome dele, lá de Caririaçu, o... Raimundo William. Raimundo William. Grande Raimundo William. Ele passa a viagem toda me ligando, perguntando se eu já cheguei. Calma, Raimundo William, eu estou no Guanabara. Eu prefiro ir de Guanabara do que viajar. Por que você não manda um alô pro Boi? Avião. Por que você não manda um alô pro Boi? O Boi da rifa é o concurso. Um abração pro Boi e pro Francisco. Esse é torcedor do Ferroviário, é nosso ouvinte. Eu tô desconfiando que é Francisco que manda essa gravação pra você e fala Luz. Francisco nos ouve em todo o canto. Grande Francisco, aquele abraço. Agora a vinheta ficou arretada demais, viu, Deltas? Aquela vinheta que você fez pra mim. Adorei. Você ouviu a sua? Ouvi, eu tava na estrada ouvindo. Bota aí a vinheta. Vale Esportes é futebol de primeira. Bora aqui o Meio Campos, aquele abraço. De novo, João. Vale Esportes é futebol de primeira. Bora aqui o Meio Campos, aquele abraço. Rapaz, eu gostei demais. Depois mande pra mim que eu vou rodar aqui em Fortaleza. Tá fechado. Agora, de todas, a mais bonita, a mais caprichada é a de Marco Valério. Eu também não. A de Marco Valério ficou arretada demais. Marco Valério! Olha. Deixa de resenha, JF. Valeu, Kio. Um abraço. Tchau. Será que ele grava uma pra Los Pets também, hein? Eu vou mandar ele pra gravar. Fala, Agora Los. ele vai trabalhar no estúdio de gravação. Eu não sei fazer fala, Los. Eu não sei como é aquela vinheta, não. Não sei fazer, não. Bom, vamos em frente, Delton Sá. ESC Cursos, matrículas abertas para as turmas do pré-vestibular e Enem 2023. E esse ano tem novidade. A turma ESC Med, com preparação exclusiva para vestibulandos de medicina. Informações nas redes sociais do ESC, também pelo 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Quarta-feira tem pizza, Marco Valério. Quarta-feira tem pizza. Pizza que não veio hoje. Tô sabendo, tô sabendo. Só vem na quarta por causa do jogo. Mas, rapaz. Na quarta vai rolar a pizza. A primeira. Mas qual é o nível? Cara, tem que ser, tá montando não, tem que ser primeira divisão. Tem que ser Pode não. Primeira divisão. Pra ver a cor do dia daquele rapaz, não ser uma pizza de primeira Cara, divisão. presidente, diretor de uma rádio, né? Não for pizza de primeira Repórter divisão. que cobre o Icasa. Jornalista formado, tem que ser uma pizza de primeira, né? Assim, Delson? Anderson Luiz, vem com sua alegria toda. Olha só o semblante desse rapaz, tá morto, viu? Anderson, mais um rebaixamento nas costas, Meu Anderson. Amigo, que vida essa nossa, hein, Anderson? Complicado, viu, Delton Sá? Mais uma vez, segunda divisão do Campeonato Cearense pro Leão do Mercado, que ainda tem esse jogo da próxima sexta-feira e volta a trabalhar amanhã. Agora ainda não tem muito tempo para esse jogo da próxima sexta, já que viaja na quinta-feira, logo após o almoço, já volta a trabalhar amanhã à tarde lá no CT Miranda. Mandar um abraço pro doutor Juan Lucas, que está com seu sobrinho, aliás, seu tio, que é o Antônio Carlos. Tá Antônio Carlos. Tia Vera também, um grande abraço. Lucas. Doutor Márcio Landim, grande médico cardiologista. Zagueiro também. E grande zagueirão, um grande abraço pra ele. Bora falar com o presidente? Vamos. Tô aqui na expectativa. Mano. Bora lá, Aloísio Vilar.
tem gente Bora dizendo, lá. cadê você? Eu vim aqui só pra lhe ver, mas... Calma. Que não vai ver hoje não, né? Quarta-feira, tá pertinho. Ô negócio difícil. Quarta tem jogo do Verdão e aí a gente faz a festa e, se Deus quiser, com mais uma vitória do Icasa. Bem, mas eu trago aqui notícias não tão boas nessa segunda participação. O Icasa perdeu 2 jogadores para esse próximo confronto. São eles o volante Jardel e o atacante Emerson Catarina, que foram submetidos a exames hoje cedo e não seguiram com a delegação. Que beleza aqui, né? Na hora que a gente tá participando, olha só. Eu me diga uma coisa, tem alguma serrota aí, o pessoal fica serrando madeira. Rapaz, Você tá falando de uma serraria, fazer é? uma obra justamente na hora que a gente tá no ar, olha que beleza. Mas tudo bem, me diga vida uma que coisa. segue, né? Tu mora numa serraria, menino. Serraria Vilar. Como Mas vamos empresário, lá. rapaz. Vamos voltar aqui, o foco, né? O Jardel teve um edema e o Catarina um pequeno estiramento, ambos no músculo adutor da coxa, prazo de 7 a 10 dias de recuperação. Então o Icasa perde esses 2 jogadores para estes 2 confrontos fora de casa, né? Um na quarta-feira e o outro no sábado, Marco e Delton. É furadeira, né? Mais serraria não. Essa segunda foi uma furadeira. Uma furadeira? Pensei que era aquele liquidificador profissional, aquele bichão pra fazer isso. Ô Aloysio, agora me diga Oi. uma coisa. O Catarina e o volante Jardel já tem substitutos definidos ou ainda não? Olha, Marco, o Jardel, ele sempre tá sendo substituído quando necessário pelo Hércules. Inclusive, isso aconteceu sábado contra o Guarani de Sobral. Agora, o Catarina, que nas 2 últimas partidas, depois que chegou, foi titular, deve perder a posição pro Felipe Sales, que naturalmente já era o jogador dessa posição. Ele era o meio-campista do Icasa, desde que ele se recuperou da sua lesão lá na segunda rodada. O Catarina chegou justamente porque o Felipe Sales foi expulso naquele jogo contra o Itapipoca. Por esta razão, o Catarina assumiu a titularidade na quarta-feira. Então o Felipe deve retornar e aí no lugar do Jardel temos aí o Hércules, mas ele também pode utilizar o Sérgio Barros ali ao lado do Elivelton, este que tá sendo um titular absoluto desde a primeira rodada, um jogador bastante regular. Então devem ser aí o Hércules e o Felipe Sales de substitutos para esse jogo da quarta-feira. Valeu então, Aloysio. Obrigado pelas informações. Lembrando, transmissão do Timaço da Vale FM, quarta-feira, mais um jogo do Verdão. Até amanhã com as últimas do Icasa. Tá certo, presidente? Tá certo, Marco Valério. Amanhã a gente volta sem Serraria Vilar, viu? Tá certo. Bibi vai pro podcast de Anderson também. Vai mesmo, rapaz? Aê, Vai ser rapaz. entrevistado lá do podcast, lá. Podcast especial lá do Anderson Luiz, viu? Bibi que é Está torcedor do Vasco, revolucionando viu? as gravações do Rádio Esportivo do Brasil. Eita, hoje tem 1, 2, 3, 4, 5 mensagens. Bota um aí. Valeu, Valério. Eita, clássico. Já sabia, Marco. Sabia o quê, Bibi? Leite é Vascaíno, é Vasco. E Alexandre é Flamengo. Já sabia. Boa noite, Marco Valério. Que é, Bibi? Obrigado, só que quarta-feira vai dar Fluminense. Fala, Bibi. Obrigado, só que quarta-feira vai dar Fluminense. 2-0. Tá certo. Aí o Bibi tá prevendo aí os resultados. Bibi, tia quieta, Fica Bibi. quieto, Bibi. Vamos embora, Delton? Vamos. Pra voltar amanhã, a partir das 18h05, com o Vale Esportes, com o Timaço da Vale FM. Um abraço pro amigo Antônio, seu boi, que está com a bonita camisa do Barbalha, time tricolor da terra dos verdes canaviais. Um abraço, gente. Até amanhã. Você está ouvindo ZYC 409,